Porque o nosso cérebro, ele não sabe separar o real do imaginário. Ele não tem essa habilidade. A partir do momento em que você treina a sua mente para você querer determinadas coisas, o seu cérebro começa a construir conexões neurais a ponto de te levar aonde você quer chegar. E estas conexões são transformadas em quê? Em habilidades. Então, quando você consegue imaginar aquilo que você quer, o teu cérebro trabalha a teu favor, a fim de construir habilidades em você, para que você receba aquilo que você vai buscar. Então, nós temos uma ferramenta extraordinária na nossa mão, que é a nossa mente humana. E nós não usamos a nossa mente humana. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus no negócio e através do negócio. E o podcast é esse instrumento da tecnologia que nos permite chegar até você, muitas vezes para te incomodar. Eu acho que o episódio de hoje vai ser um pouquinho de chacoalhada aí, mas tudo com o objetivo de te ajudar a sair, né, da zona de conforto, pensar não só fora da caixa, mas com a visão mesmo que Deus te confiou como um bom mordomo de tudo aquilo que Ele tem entregue nas suas mãos. Vamos nessa? Antes, quero te pedir generosamente que você comente, curta e compartilhe. Você já sabe, os algoritmos adoram, né? Alimento para eles. Então a gente pede aí que você colabore conosco para fazer com que a história da convidada, que vai ser uma verdadeira masterclass hoje sobre neurociência, já dando um pouquinho de spoiler aqui, vá a muitas pessoas. Eu tenho tido a alegria e o privilégio de poder ouvir muitas histórias que chegam até nós a partir dos testemunhos, né, das provocações que vêm aqui dos nossos podcasts, de negócio que tem sido impactado, mudado realmente porque alguma coisa que sai daqui tem transformado as mentes e os corações. Eu creio que hoje não vai ser diferente, então, sem mais, quero dar as boas-vindas a Érica Belon. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço você pelo convite, uma honra muito grande poder contribuir aqui com esse podcast, que eu tenho certeza que vai atingir milhões e milhões de pessoas. Amém. Então já começamos profeticamente alcançando milhões, já que a Érica Belon é uma palestrante de 5 continentes, não é isso, Érica? Então vamos isso. além mar, né? Como diria os nossos patrícios. Bom, deixa eu dar mais algumas credenciais da Érica aqui. Ela é PhD em administração de negócios, neurocientista, ela é empresária, fundadora da Escola de Negócios e também senta no banco para aprender, continuar aprendendo, né, Érica? Com certeza. Ela é estudante de física quântica e, como já disse, palestrante de mais de 5 continentes, mas a parte mais importante é casada com o Adriano. Ah, o sol da minha praia, Não com é isso? certeza. Que quem passa na rede social vem todo dia eu falo, bom dia, sol da minha praia. Muito bom. Eu costumo dizer que a família é o nosso melhor negócio, melhor investimento, né? Exatamente. Érica, esqueci alguma coisa das suas credenciais que você queira acrescentar? Na área acadêmica eu fiz mestrado em educação também, porque eu fui professora mais de 23 anos, ministrando em universidades, aulas em universidades. E eu tenho algumas pós-graduações, em torno de umas 8 pós-graduações, mas eu venho da área de tecnologia. A minha primeira formação é na área de TI. Eu sou analista de sistemas, bacharel em análise de sistemas. Pois é, nós temos uma história em comum também, né? Então, além de tecnologia, eu também sou, desde bebezinho, né? Eu costumo brincar que eu acho que eu nasci pensando em tecnologia, Pois né? é. Mas nós também temos uma história em comum, né? Os nossos começos ali, um ambiente de muita escassez, Sim. né? A faculdade, para nós, para mim, você vai contar um pouquinho dessa história, tem uma história aí bem interessante, né? Da tua fase de faculdade. A gente viu na faculdade ali um portal, né? Para acessar um mundo de conhecimento, de transformação, mas foi na palavra de Deus que a gente encontrou a nossa maior alavanca
sobre todos os aspectos, né? É verdade. Quando eu me converti, Érica, com 16 anos, quando eu encontrei Jesus, né? Ou ele me encontrou, lendo a Bíblia ali, vorazmente, eu encontrei um versículo que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É também o seu versículo principal, preferido, não é isso? Exatamente isso. No meu caso, eu entendi que, então, eu não precisava continuar aquela história de escassez, né? O meu pai, na ocasião, naquele momento especificamente, não era mais alcoólatra, mas ele estava envolvido ali numa seita, né? E ainda tinha esse processo de alcoolismo, dificuldade financeira, enfim, aquele cenário terrível. Eu falei, bom, então Jesus também, além de me dar uma vida eterna, ele pode me dar uma condição diferente aqui na Terra. Com certeza. Né? E isso foi definitivo, a gente vai falar, transformador, né? E a gente vai falar bastante sobre esse fio condutor na sua carreira também, né? Naquilo que você ensina, que é a visão de Jesus no seu negócio. Exatamente isso. Muito bom. Então deixa eu só preparar a nossa audiência aqui. Vou olhar para você aqui, para você que nos acompanha pelo YouTube, você que está nas plataformas de streaming, você só vai ouvir, mas se prepara para levar um verdadeiro soco na boca do estômago, né, Érica? Perdão a brincadeira aqui. Na verdade, ela vai te chacoalhar aí, mas do ponto de vista da neurociência. Não é isso, Érica? É exatamente isso. É um soco no estômago, mas com carinho, né? É com carinho. Eu falo que são chineladas de amor, né? Porque as pessoas precisam entender que cada um que está assistindo esse podcast aqui tem a vida exatamente que merece, né? Ai. Sem hater. Ou pode compartilhar aí o seu ponto de vista, né? Como é que é? Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece, porque a vida que nós temos, todas elas são frutos das nossas escolhas. Nós escolhemos. E é óbvio que essa minha fala aqui, eu não estou colocando nessa minha fala pessoas que nascem neurodivergentes. Sim, é óbvio, a sim, gente tem que ter uma coerência naquilo que a gente escuta. Mas cada um de nós, réis mortais, que temos a capacidade cognitiva de ter uma vida decente, então está nas nossas mãos as escolhas. Nós decidimos a vida que a gente quer ter. Então segura aí, né? Já a gente vai entender o que ela quer dizer com isso. Fica calmo, fica calma, né? Já ela contextualiza e dá uma base científica e também bíblica, né? Pois não? Muito bem, eu chamo de pequenos começos aqui, Érica. Você tem uma história, no mínimo, curiosa com relação à faculdade, né? Comentei aqui já que compartilho da mesma dor com você, é um ambiente muito hostil, muito difícil, né? Eu cheguei a ouvir de professores também, falei assim, você não dá para isso que você se propôs a fazer. Então, várias profecias ao contrário, mas a Bíblia, ela continua sendo atual. Não tenha dúvida. No seu caso, o que aconteceu, Érica? As pessoas não acreditavam, porque você veio do ambiente, como disse, escassez, elas não acreditavam que você podia ascender socialmente através da educação. Eu venho de uma família que a minha mãe tem 2ª série do primário, meu pai tem 4ª série do primário, e eu fui a primeira pessoa da minha casa e da minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, a fazer uma faculdade. E eu sempre trabalhei, toda a vida. Minha primeira experiência profissional tinha 9 anos. Uau, né? Começou cedo, 9 anos de idade. A gente colocava rótulo numas latinhas de tinta, numa fábrica de tinta que tinha próximo da minha casa. Então, eu enxergava na faculdade a possibilidade de eu mudar a minha história. Não tinha outra maneira, né? Só que naquela época em que a gente trabalhava, o que eu ganhava, para você ter uma ideia, eu ganhava R$450 e pagava 495 de faculdade. Uau! Que nem era reais, acho que eram cruzeiros novos, nem me lembro mais. Exatamente, a conta não fechava. Então eu precisava me virar. Então eu vendia tudo que você possa imaginar. Eu vendia muamba do Paraguai, vendia lanche na faculdade, vendia lingerie, fazia trabalhos para fora para poder completar renda. Então a faculdade era uma decisão. Por isso que eu falo que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Não é? Então era uma decisão, é uma decisão diária que eu tinha para estudar. Só que chegou um determinado momento, eu fui fazer o curso naquela época de análise de sistemas, e quando eu fiz a matrícula,
a gente não tinha nem noção de que você tinha que ter um computador na sua casa. E para você ter ideia, eu estudava numa sala com, em média, uns 90 alunos, e eu acho que uns 3, 4 que tinham computadores, que eram pessoas, assim, muito... que tinham dinheiro para poder ter computador. Para você ter uma ideia, um era filho do diretor da Rede Globo, o outro era filho de um empresário. Então, eram essas pessoas que tinham condições. E, na ocasião, eu não tinha computador, e aí foi quando a gente tinha uma prova de, né, você é da área de TI, então você vai me entender. Então, a gente tinha as linguagens de programação, né? Sim. Então, tinha Pascal, COBOL, Delphi, C++, e aquela coisa toda, né? Não, C Sharp. Você que está nos ouvindo aí, não que sabe já nem o que é 40 isso, a né? mais. Não, que os 40 a mais já estão sorrindo de forma saudosa. Aí, isso né? mesmo. A geração Z, nem imagino que seja isso. Exatamente. Né? E no programa de COBOL, que você tinha que estruturar as procedures da vida e tal. E no nosso curso não tinha o famoso TCC que tem hoje, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, a gente tinha que desenvolver um programa. Se ele rodasse, você tirava 10 na prova. E se ele não rodasse, você tirava 0. Os professores nem eram professores, eram todos técnicos da área que entraram na faculdade para dar aula. Então, o nível de didática e de capacidade de compreensão a respeito do desenvolvimento do aluno era 0. E aí, nós tínhamos uma prova e eu fui procurar o professor. Eu era representante da sala. Então, sempre tive essa característica de liderança e vamos fazer o negócio acontecer. E aí a sala se reuniu e falou para mim, olha, tenta falar com o professor para ver se ele muda a nossa prova, porque a gente não tinha computador, só podia estudar para a prova no horário da faculdade, aula, quer dizer, a classe inteira ia tirar 0. Eu procurei o meu professor, falei, olha, professor, vim conversar aqui com o senhor, nós estamos com uma dificuldade na sala de aula, porque se a gente fizer a prova hoje, a gente vai tirar 0. Aí ele falou pra mim, mas todo mundo vai tirar 0? Eu falei, grande parte da sala de aula, a grande chance de tirar 0. Aí ele falou, e você? Eu falei, olha, eu seria a primeira que vou tirar 0, porque eu não tenho computador. Ele falou, como assim, você não tem computador? Eu falei, não tenho. Aí ele falou pra mim, então, mas como é que você faz computador? Qual é que você não tem computador e você vem fazer um curso de análise de sistemas? Então, pobre não faz faculdade. Então, compra uma máquina de costura. Uau. Que ela é mais barata do que um computador. E minha mãe era costureira. E quando ele falou isso pra mim, nossa, eu fiquei muito triste com aquilo. Eu tinha, acho que 19 anos mais ou menos naquela época. E aí eu saí da sala muito chateada. E eu me lembro que na faculdade tem umas escadarias e eu sentei na escada ali, chorei um monte. O diretor foi passando, falou pra mim, tá passando mal? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele falou, tá com problema em casa? Eu falei, não, tá tudo certo, né? Eu fiquei com vergonha de falar pra ele o que tinha acontecido. E me arrependo, assim, absurdamente. Eu deveria de ter falado pra ele. Creio que sim, também. Porque eu ainda tive a resiliência, né? Para poder retomar a minha caminhada. E quantas pessoas não teve a resiliência? Por isso que ser professor... sonhos, né? De repente, ter enterrado ali numa fala, né? Por conta de um professor. Porque o professor, ele se torna uma referência dentro da sala de aula. Mas, seguindo a história, eu fiquei sentada, falei, realmente, eu acho que esse cara tem razão mesmo. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro nem para pagar mensalidade, quanto mais para comprar o computador, que era caríssimo na época, né? E aí eu falei, olha, então eu fui no plantão de atendimento e falei pra moça que trabalhava, falei, olha, eu quero cancelar a minha faculdade. O que eu tenho que fazer pra trancar? Falei, você tem que responder esse questionário aqui. Aí respondi, fiz toda a documentação. Aí tinha um campo que estava escrito assim, o motivo do cancelamento. Falei, e agora? Eu vou escrever o quê aqui, né? Inventei lá uma história que não dava pra eu continuar, enfim. Entreguei pra ela, falou, bom, agora você passa ali na tesouraria... Você tem que pagar uma mensalidade. Ai. Eu falei, mas você já não conseguia nem pagar. Mensalidade. Como é que eu ia pagar para trancar? Aí eu virei e falei para ela assim, mas tem que pagar para cancelar? Ela falou, tem. Eu falei, então dá para destrancar a faculdade? Ela ficou muito brava, né? E, enfim, passou alguns dias, a reitoria me chamou. Porque, com certeza, aquele documento deve ter ido parar na reitoria. Aí a reitora, na época a pró-reitora, a professora Maria Ângela,
a quem eu devo muito, mas muito mesmo. Então, ela me chamou. Você encaminha esse episódio para ela. Exatamente. Uma menção honrosa aqui. Que hoje ela deve estar completando hoje. Uma pessoa extremamente lúcida, trabalha ainda e está na casa dos seus 98 anos. Uau! Professora Maria Ângela Mangion Elias. E vai ouvir esse podcast. Vai ouvir que eu vou mandar para a professora. Muito bom. E ela me chamou e falou: Érica, eu fiquei sabendo que você queria cancelar, trancar a faculdade, eu vi suas notas são muito boas, o que está acontecendo? Eu falei: olha, professora, é porque eu ganho tanto, 450 e tenho que pagar 495, né? Não dá. E não contei para ela o que meu professor falou, porque eu fiquei com vergonha e deveria de ter contado, né? Essa professora fez um acordo comigo. E eu costumo dizer que eram aqueles acordos ainda no fio do bigode. Sim. Você não precisa nem de contrato, que é aquele que você acerta dentro da sala e você vai honrar até o fim. Ela falou: olha, Érica, vamos fazer o seguinte. Você vai pagar metade da faculdade e a sua dívida vai ficar acumulada. Quando você terminar a faculdade, você continua me pagando. Eu falei: mas daí a senhora vai pôr juros? Eu nunca vou acabar de pagar. Ela falou: não, vai fazendo, só que a gente tem um acordo. Você não pode tirar uma nota menor do que 7. Então, eu ainda tinha esse porém. Aí eu não tinha computador, tinha que tirar a nota acima de 7, né? E aí, conversa com ela, conseguimos a liberação do laboratório aos sábados para a gente poder estudar. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava a semana inteira, estudava à noite, aos sábados eu ia estudar na faculdade, que era o único horário que eu tinha acesso ao computador para eu poder tirar nota e então poder passar. Bom, enfim, foi isso que aconteceu. Juntei esse meu dinheiro, juntei essa dívida com ela, então todo mês eu ia lá e pagava a minha diária. Aí tem uma história muito curiosa no meio do caminho. Num dos dias que eu fui pagar a minha conta, era um professor, chamava professor Marcos, era quem ficava na secretaria, e era ele, você chegava para pagar, ainda era ficha, ele ia dando débito no tanto de dinheiro que a gente ia entregando. Então, assim, eu juntava todas as minhas férias, que eu vendia as férias para pagar. Então, tudo que eu juntava de dinheiro, eu levava para ir pagando. Mas aquela dívida, eu falava: gente, o mundo vai acabar no ano 2000, Jesus vai voltar e eu não paguei a dívida da faculdade. Tinha né? A história do bug do milênio, né? No 2000, eu falei: meu Deus, o mundo vai acabar no ano 2000, né? Até que um dia eu cheguei lá para pagar, eu tinha levado minhas férias, 13º, tudo que eu tinha juntado de dinheiro para pagar. Ele falou assim para mim: ah, Érica, não, tá tudo certo, a conta tá paga. Eu falei: não tá, professor Marcos, minha conta não tá paga não, tem que pagar. Ele falou: tá paga, Érica. Eu falei: não tá, professor, o senhor se enganou, imagina que vai tá paga. Vai virar o ano 2000, eu não paguei isso aqui ainda, né? Aí ele pegou e falou: ah, senta um minutinho. Ele falou: olha, Érica, tem uma história, aconteceu uma coisa muito curiosa aqui. Veio uma pessoa aqui, que nós temos o registro de um rapaz descendo, filma assim da metade da calçada, né? Ele entra no plantão, um rapaz, estava todo vestido de terno, muito bem vestido, um terno branco. Ele chegou aqui, perguntou sobre essa dívida, ele veio aqui, ele quitou a sua dívida. Uau. E quando eu virei na máquina, era a máquina de escrever, para redigir o recibo, quando eu retornei para entregar para ele o recibo, ele já não estava mais na sala. E a filmagem da instituição grava ele entrando, mas não grava ele saindo. Uau, que loucura. Bom, e aí minha faculdade foi quitada. A Bíblia diz que as loucuras de Deus, né? A loucura do mundo é sabedoria para Deus, né? Exatamente isso. Fazendo um gancho aqui da palavra de Deus, eu gosto muito do texto de Provérbios 23:7, que ajuda a gente a entender um pouco dessa questão de modelo mental. Você fala bastante sobre neurociência, sobre comportamento. E o Provérbios 23:7 diz que assim como o homem imagina na sua alma, né? Assim ele é. Exatamente isso. Explica isso para uma criança de 7 anos, empresária, porque às vezes a gente precisa ajudar o empresário, né? Sim. Eu tenho, né, a alegria também de poder acessar alguns empresários e na jornada, né, além de sentar em algumas cadeiras de conselho de alguns institutos, como por exemplo da Reditela e outros tantos de algumas empresas também, mas eu reservo uma parte do meu tempo, Érica, para fazer pro bono. Sim. E aí eu tenho a experiência de sentar com alguns empresários. Sim. E é interessante que são pessoas esforçadas, comprometidas com um sonho, com a família,
não dá para dizer que são crenças limitantes, porque são empresários, de alguma forma eles conseguiram, né, se desenvolver, mas você vê que o problema está dentro da cabeça dele e não no mercado, muitas vezes, né? Óbvio, né, que o brasileiro médio reclama do governo, reclama do sol, da chuva, mas nas oportunidades que eu tento trabalhar na minha metodologia, né? Eu sei que também a gente vai falar já sobre um livro seu que se baseia na Bíblia e na ciência para falar sobre liderança no modelo de Jesus, mas eu trago bastante também princípios, né, bíblicos e o modelo de liderança de Jesus para dizer, olha, a Bíblia funciona para os dias de hoje. Sim. Mas, voltando aqui para a neurociência, né, você aí como uma especialista, o que acontece nesse versículo do ponto de vista da neurociência dentro da cabeça do empresário, vamos dizer assim? Assim como o homem pensa, assim ele é, né? Quando ele se refere à alma, ele está falando da sua mente consciente. Sim. Então, quando nós imaginamos aquilo que nós queremos e a gente tem a capacidade de visualizar aquilo que a gente quer, porque o nosso cérebro ele não sabe separar o real do imaginário. Uhum. Ele não tem essa habilidade. Uhum. A partir do momento em que você treina a sua mente para você querer determinadas coisas, o seu cérebro começa a construir conexões neurais a ponto de te levar aonde você quer chegar. E estas conexões são transformadas em quê? Em habilidades. Uhum. Então, quando você consegue imaginar aquilo que você quer, o teu cérebro trabalha a teu favor, a fim de construir habilidades em você para que você receba aquilo que você vai buscar. Então, nós temos uma ferramenta extraordinária na nossa mão, que é a nossa mente humana. Uhum. E nós não usamos a nossa mente humana. É isto que a neurociência vem ensinar você a respeito dessa reprogramação ou até uma programação mental, porque tem gente que nem reprograma, porque nunca nem programou. Uhum. Então é programação mental. E é isto que muitas vezes os empresários não conseguem enxergar, porque eles estão olhando muito mais para o problema do que para a solução. Eu gosto de uma frase, e eu vivo ela, né? Que é o poder da visão. Sim. À medida que você constrói uma visão, isso tem tudo a ver com fé. Né? Quando você pega, por exemplo, o caso de Abraão, Abraão saiu, né, da sua terra, da tenda, e Deus ajudou-o, né, falando para ele olhar para as estrelas do céu. Aquilo, na verdade, era uma forma de construir essa visão. Essa imagem, para que ele aí sim pudesse conectar a fé. Sim. Para depois ser considerado pai da fé. Então a importância mesmo de construir, né? E às vezes fica só naquele desejo, gostaria de, mas... Quem gostaria nem gosta. Pois é, né? Fica no futuro, né? É. Eu tenho uma história para ilustrar isso. Quando eu casei, é muito comum, né? Aquela fase inicial e tal, vários desejos, mas eu já tinha esse conceito da visão. Então, eu falei para minha esposa, olha, vamos recortar da revista tudo que você quer e vamos colocar numa cartolina. Exatamente. Bom, história longa, curta, foram 3 cartolinas. Eu não preciso, né, ir muito longe para dizer que veio 100% tudo. Exatamente isso. Inclusive as cores que ela tinha escolhido da revista. Me lembro que tinha uma batedeira vermelha. E eu falei assim para ela, mas por que você quer uma batedeira vermelha? Porque eu acho bonito. Né? E te recortou uma foto da batedeira. Então a importância, né? A gente crê na palavra. Sim. Essa é a parte de Deus, a palavra que funciona, mas é a nossa parte. A nossa parte. Reprogramar, se for o caso, e construir essa imagem. Né? Não tenha dúvida. E quando você recorta e você coloca isso, você está trabalhando com comando, porque o nosso cérebro ele não trabalha com desejo. Uhum. Ele trabalha a partir de comando. Qual é o comando que você dá para o seu cérebro quando você acorda pela manhã? E as pessoas não sabem usar. Uhum. Então, se cria, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, criou-se uma ideia aqui no Brasil que se eu me colocar numa posição de coitada, de vítima, Deus vai olhar para mim e vai realizar os meus desejos. Não, porque Deus nem tem pena de você. Sim. Deus ama você. Se tivesse pena, não te pouparia, né? De tanta coisa que você acaba passando. Acho que é o contrário, né? Ele te olha como filho, né? Exatamente isso. E tem o texto que diz que mesmo que um pai dê pedra para o filho, Deus jamais faria isso. Deus então, jamais faria. Eu imagino que Deus lá de cima, ele fala assim, que bom que você acordou, exatamente, deixa eu te mostrar o que eu tenho para você hoje. Exatamente, só que você precisa dar o comando para isso e ir atrás disso, né?
E é assim que o cérebro funciona. A visualização, ela é fundamental para você chegar onde você quer chegar. Então vamos dar um choque de realidade na nossa audiência aqui? Agora. Então coloca aí seu capacete protetor aí dos seus dentes, que a Érica vai falar as 4 verdades ácidas para o empreendedor brasileiro, né? Bom, a primeira verdade é que o mundo não te deve nada. Nada. Se você morrer hoje, Jornal Nacional continua rodando do mesmo jeito, transporte público do mesmo jeito. Então essa é a primeira. A segunda verdade, ninguém tem obrigação de ajudar você. Ninguém tem obrigação de te ajudar. E isso vale inclusive para quem tem filhos, que acha que os pais, os avós, os tios, ninguém tem obrigação de te ajudar. São escolhas que você fez, você precisa aprender a lidar com elas. A terceira verdade ácida é que o universo não conspira contra você. Até porque você nem é a melhor bolacha do pacote, né? Você tem que entender qual é a sua posição, muitas vezes, de insignificância frente a um mundo desse tamanho. E a última verdade é a vida que você merece. Você tem exatamente a vida que você merece. Quando você conseguir incorporar essas 4 verdades, deixar de ser gato gago, que é mimimi, a sua vida vai mudar. E quando você, que é empresário, assumir a responsabilidade sobre a sua empresa, que a sua empresa não está faturando, a culpa pode ser do seu departamento comercial, mas a responsabilidade ela é sua. Sim. A empresa, ela é reflexo 100% do dono. Então, a gente precisa parar de terceirizar as responsabilidades que são nossas para com as outras pessoas. Aí você tomou a rédea da sua vida na sua mão, é quando as coisas começam, então, de fato, a mudar. É importante, contribuindo, né, com essa reflexão, Érica, entender que para todas as coisas existe uma ferramenta. Sempre. Eu gosto de um site que chama que para tudo existe uma inteligência artificial, uma IA. Sim. Né? Eu tenho 2 investidas aqui na área de inteligência artificial, além de outras empresas na área de transformação digital. E tudo que você imaginar, absolutamente tudo, existe uma inteligência artificial para te ajudar. E no mundo dos negócios, né, às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu tenho uma ideia que ninguém teve antes. Teve, né? Ou ainda conceitualmente. Então, acho que é importante considerar que, por exemplo, né, um tema bastante recorrente, sob certo aspecto polêmico até, né? É a questão da nova geração Z, que não quer trabalhar. Ou a gente ouve muitos empresários dizerem, puxa, meu time não performance, puxa, minha dificuldade com pessoas de contratar cada vez mais. Mas eu costumo dizer nessa linha, né? Falei assim, bom, você já parou para pensar que você pode ter contratado errado? Exatamente isso. Né? Existe, hoje eu tenho me valido dele, e foi um divisor de águas. Eu queria que você falasse um pouquinho, que é o teste de perfil. Sim, comportamental. Né? Então, perfeito. Então, o padrão antigo, vou chamar de antigo, para mim já ficou, né, dinossaurico ali, né? Você recebia um currículo, né? Fazia um anúncio, recebia um currículo, você acreditava naquilo que estava escrito ali e tinha uma conversa, né? Talvez tivesse uma segunda etapa no processo seletivo, mas é aquela história, né? Você acabava demitindo a pessoa porque ela não tinha aderência. Não tinha aderência ali, né? Então hoje já existe, né, para você que está nos ouvindo aí, talvez esteja nesse dilema, né, com a dificuldade de desenvolver, performar. Uma coisa é você decidir, né, um modelo de negócio. Outra coisa é não crescer porque contratou errado. Exatamente. Né, a gente já vai falar já sobre essa questão de crescer, né? Muitos têm dúvida, eu cresço. Crescer dá trabalho, muito, né? Mas às vezes fala assim, bom, eu prefiro ficar onde eu estou. Mas a gente já fala já sobre isso. O ponto aqui é que depois que eu comecei a aplicar ferramentas de neurociência para entender o perfil, né, como eu posso contratar uma pessoa para uma área financeira se ela é criativa? Exatamente. Não vai dar certo. Não ela vai pode funcionar. ter sido indicada, pode ter feito uma ótima faculdade, mas não vai rolar. A gente vai perder tempo, 3, 6 meses, e depois o desgaste, um custo altíssimo, né, o processo seletivo de reposição. Mas comenta um pouquinho aí dessa responsabilidade, que eu acho que tem um valor importante para a contribuição dos nossos empresários. Eu vou trazer algumas provocações aqui. A primeira delas é que você que está me assistindo, que é empresário, responda para você. Por que uma pessoa trabalharia para você? O que a sua empresa tem de diferente
para que alguém queira trabalhar para você. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto de uma contratação totalmente errada é que a pessoa, o dono da empresa, ele nem tem mapeado a complexidade do negócio. Porque, veja só, existem empresas que não cabem funcionários júnior. É de pleno para cima. Sim. Se você não tem nem noção da complexidade do seu negócio, como é que você vai ter know-how para atrair o melhor candidato? Terceiro, tem pessoas que contratam sem ter a descrição de cargos. Como é que você contrata alguém sem saber o que essa pessoa vai fazer? Que também Falta clareza, né? Clareza, que é outro vocabulário que o empresário usa que está totalmente errado. Vou contratar alguém para me ajudar. Você vai ter que contratar alguém para te dar resultado e não para te ajudar. Então, já são vários pontos, até que você chega no famoso perfil comportamental. Cada vaga tem um perfil comportamental específico para ela. Só que eu só vou ter essa informação da vaga quando eu tenho a descrição do cargo totalmente formatada. Agora, existem 4 tipos de perfis e você também precisa conhecer o que está por trás de cada perfil comportamental, que é diferente do que muitas vezes eu vejo pessoas vendendo na internet isso. Porque hoje eu não estava bem, então eu fiz o meu teste, deu isso porque eu não estava bem. Não tem nada Parece a ver como horóscopo. Não tem, exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque perfil comportamental, ele é totalmente neurológico. Sim. Eu não vou acordar de manhã hoje e decidir ser líder e me transformar num líder. Como eu também não vou acordar de manhã e decidir ser um analítico e nesse dia de hoje eu vou me tornar extremamente metódico. Então, por trás desse perfil comportamental, existe a história de vida daquele profissional que começa antes dele nascer, a partir da genética, gestação da mãe, primeira infância e o ambiente dele. Então, você tem que ter conhecimento disso, né? Não digo o empresário em si, mas o profissional que vai fazer esse trabalho para você, para daí, então, a gente entender os 4 perfis comportamentais. Então, eu tenho um perfil dominante, que o modelo mental dele é resultado. Então, a vida dele é para dar resultado. Se ele for casar, tem que dar resultado. Se ele tiver amigo, amizade tem que dar resultado. Se não der resultado, esse sujeito não vai ficar dentro da tua empresa. Aí você tem o comunicador, uma pessoa mais criativa, mais extrovertida. Você tem o outro que é o estável emocionalmente, ou planejador, é a mesma coisa. Uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas que não está buscando desafios. Ele está buscando muito mais segurança. Isso. E nós temos o analítico, que é um perfil mais metódico, né? Um perfil mais voltado para detalhes, para regras. Então, se você não alinhar a vaga com o perfil do candidato, a chance de dar certo é 0. Muito bom. Eu vou ainda nesse chat de bater no empresário, colocar aqui uma questão que para mim ela é muito importante, muito cara, que é a questão do foco. Sim. Né? Muito se fala do colaborador, o colaborador não está com foco, mas o empresário também precisa ter foco. Exatamente, né? isso. Muita gente, por que tem muita gente que começa um monte de coisa e não termina? É um problema aí do... Olha só, existe uma questão de perfil comportamental, como eu disse, existem formações de comportamentos que faz isso. O comunicador, ele é expert em começar tudo e terminar nada. Começa tudo, porque ele é muito motivado. Então, tudo que aparece, ele quer começar, mas ele não tem constância para terminar. Famosa boa iniciativa, mas zero acabativo. Exatamente. O estável emocionalmente, ele também tem uma característica. Mas a neurociência também traz um ponto de vista dessa falta de foco, dessa procrastinação, que tem a ver com a autoimagem. A autoimagem está atrelada à nossa autoestima. O que é autoestima? É a percepção que você tem sobre você. Quando você não sabe quem você é, você dá legalidade para que eu defina quem eu quero que você seja. Então, se você tem uma autoimagem de não merecimento, uma autoestima baixa, a chance de você começar tudo e terminar nada também é muito grande, porque você não se sente merecedor daquela meta que você está buscando. Então, precisa entender o ser humano na sua de uma maneira sistêmica, para a gente poder diagnosticar qual é o problema do começar tudo e terminar nada. Bom, no final do dia, né, Érica, o empresário, ele sabe quais são os problemas. O que talvez falta é buscar, como disse, ferramentas para poder resolver essas questões. Depende. Eu atendo empresários que ele tem até as ferramentas, mas ele não tem coragem.
Ele não tem coragem para demitir o parente que ele colocou lá de forma totalmente equivocada. Mas aí foi contratação errada, uma decisão errada, uma tomada de decisão. Então, muitas vezes, ele também não está preparado para ser o empresário que a empresa dele merece. Bom, ainda que ele tenha essas bolas divididas, sim, mas muitas coisas, como disse, estão ali fácil de perceber, né? Sim. E eu costumo dizer aí, né, puxando um pouco a sardinha para o cônjuge mesmo não estando no negócio, às vezes ele enxerga coisas, Sim. se comenta assim em casa, fala assim, poxa, mas está tão claro isso. Sim. Às vezes o empresário não quer ver. Mas também tem coisas ocultas aí, né? Tem. O que você destacaria? Você fala em uma das suas palestras que existem 3 coisas ocultas que matam os negócios. Sim. Então, como se não bastasse, né? Os problemas comportamentais que você pode naturalmente resolver, tem mais coisa aí que a gente não consegue enxergar? Quais seriam, Érica? Então, a primeira é um RH operacional. Quando você não tem um RH estratégico, você está matando seu negócio. Porque um RH operacional, ele não é capaz nem de dizer para você qual é o número de headcount que você tem que ter dentro da sua empresa para dizer para você se a sua folha está inchada ou não. Então, o RH operacional mata teu negócio. O segundo que a gente já falou aqui, em relação às contratações, né? As contratações, elas precisam ser 100% assertivas. Não dá para errar em contratação. E a terceira tem a ver com o engajamento do colaborador, a retenção dele para trabalhar para você e se sentir motivado. Isso é tão importante, não? E isso está na mão de quem? Da liderança. Por quê? Não existe treinamento de engajamento. Tá? O que existe é liderança com credibilidade, reputação, a ponto do colaborador querer ficar naquela empresa porque aquele líder é um líder que inspira. Porque toda liderança, ela tem 5 níveis. Ou a pessoa te segue porque ela tem medo de você. Ou a pessoa te segue porque ela precisa de você. Ou a pessoa te segue pelo que você faz pela empresa. Ou a pessoa te segue por aquilo que você faz por ela. Ou a pessoa te segue por aquilo que você é, pela inspiração que você é. Então, o engajamento, a retenção do colaborador está na mão da liderança. E quando esta liderança, né? Porque o que quebra a empresa? Então, você tem o CEO aqui, aí você tem a liderança tática aqui e depois você tem o time. O que arrebenta a sua empresa é o tático medíocre. Porque um tático medíocre numa terra de equipe ruim, ele vira extraordinário. Então, se o dono da empresa não tem, por exemplo, análise de avaliações de perfis e de performance, ele não consegue classificar se hoje quem está no comando do negócio é uma liderança medíocre. E o medíocre quebra o seu negócio. Precisa avaliar, né? De tempos em tempos. Sim, precisa ter métricas claras também, né? Tem que ter a cada 6 meses, você tem que ter todos os indicadores, até você ter um plano de desenvolvimento individual, que inclusive é o tema do meu próximo livro, para você poder, nesse plano de desenvolvimento individual, saber se as estratégias que o RH estratégico traçou para o desenvolvimento daquele profissional está correto. Por isso que não pode ser um RH operacional, que, aliás, empresário que chama a profissional de RH de menina de RH, já começou errado. Já entrou no jogo perdendo. E quando às vezes a empresa é pequena, o próprio empresário faz essa função. Faz. E acaba também só piorando, né? Sim, porque ele não é da área. É uma economia que vai gerar prejuízo no final do dia. Não tenha dúvida, é a coisa mais importante. Você pega o dono da Google, ele contratou mais de 2, 3 mil funcionários, todos passaram com ele, para ele fazer a entrevista. Aí eu vejo empresa pequenininha, onde o dono da empresa está terceirizando isso para agência de empregos, que ela não conhece a missão, a visão, os valores, a cultura, o negócio. Uma coisa é o processo da triagem, né? Outra coisa é a participação de entender e até de encontrar talentos. Mas até o processo da triagem tem que ter know-how para participar no processo da triagem. Porque se você colocar a estagiária do RH para separar os currículos, há grande chance de um currículo excepcional ter sido jogado fora. E aí, às vezes, é a pessoa que vai fazer a diferença na história da empresa. Do negócio. Dentro desses perfis ou dessas razões pelo qual os colaboradores seguem o líder, tem alguma que sobressai ou elas são circunstanciais? Depende de cada pessoa. Dos perfis comportamentais? Do líder. Você fala, olha, a pessoa segue o líder por
Tá. Óbvio, por pressão não faz sentido. Nunca vai fazer sentido. Sobretudo na modernidade, isso não faz sentido. A pessoa precisa seguir o líder por aquilo que ele representa para ela, entendeu? E a inspiração que a pessoa tem que ter por aquele profissional está na credibilidade e na reputação. Ele não pode ser um líder impostor, falo uma coisa e faço outra. Porque quando eu transformo o outro, né, trago o resultado para dentro da empresa, mas não me transformo, eu sou um líder impostor. Eu falo uma coisa e faço outra. Agora, quando eu transformo a mim, trago o resultado e não transformo o outro, eu sou um líder totalmente egoísta. É importante isso, hein? Exatamente clareza isso. Então, existem esses quadrantes que a gente trabalha dentro da liderança para que você descubra quem você é nesse meio todo, entendeu? Agora, quando eu transformo o outro, transformo a mim, não tenho credibilidade nem reputação, mas dou resultado, eu acabo me tornando aquele líder aonde ninguém quer me seguir, porque eu não tenho credibilidade, eu não tenho reputação. Que é aquela história do, fulano de tal vende muito, mas ele destrói todo o time, mas ele vende. Rastro né? de sangue. Exatamente isso, né? E o último, que é o cara que transforma o outro, transforma ele, tem credibilidade, mas não dá resultado. Aí você vai construir uma equipe sem performance. Bom, tem solução, né? Tudo tem solução. Vamos falar de coisa boa, Vamos né? falar Parece agora. que a gente tá só colocando, né, carimbo de peso, né? Quais são os 3 desejos que você destacaria aí que pode salvar o negócio? Então vamos olhar agora pela perspectiva da salvação do negócio, já que tá tudo tão difícil, né? A primeira vamos mudar coisa, o lado do disco aí. A primeira coisa que o empresário ele precisa ter hoje em dia, ele tem que ter na mão a avaliação de perfil e performance dessa liderança com todos os indicadores mapeados. Esse é o primeiro. Segundo, ele tem que ter um RH estratégico. E quando eu falo um RH estratégico, eu não estou falando de uma empresa de 100 colaboradores, 200 colaboradores. Não. A partir de quantos colaboradores? Se você tiver na sua empresa a partir de 10 colaboradores, você precisa ter um RH já pensando com foco na estratégia. E o último, então, eu tenho que ter todo esse know-how, né, de saber contratar, de trazer pessoas para dentro da empresa. E o terceiro é você ter uma excelente gestão do negócio. Se você não tiver líderes que não sejam medíocres trabalhando para você, a chance de você dobrar, triplicar faturamento é muito grande. Tem acrescentar dentro do que você colocou, um erro muito comum também que eu observo até contrata certo, mas não faz um processo de onboarding adequado, né? Exatamente isso. Espera-se que faça por conta do conhecimento prévio. Sim. Quando de uma forma, aí me permita, né, a acidez, né, de uma forma medíocre. Fala assim, mas eu estou pagando, tá ganhando salário bom e não está entregando. Não vai entregar. O quanto que você, né, a pessoa veio de uma outra cultura, o quanto Exatamente que você isso. integrou a sua cultura, fez junto aquele conceito, né, de fazer para o outro entender como um bom líder, né, depois fazer junto, depois observar. Exatamente isso. Então tem um programa, né, que você tem que fazer. Por que as pessoas começam a trabalhar 3 meses depois? Geralmente eu escuto assim, nos 3 primeiros meses ele é ótimo, passou os 3 primeiros meses, ele registrou, ele fica ruim. Na verdade, os 3 primeiros meses é o quanto dura uma motivação. Ele nunca foi ótimo, porque por isso que a motivação ela é perigosa. Empresário que fica contratando um monte de treinamento de motivação, a motivação esconde a falta de performance. Entendeu? Um funcionário muito motivado e medíocre, ele quebra o teu negócio, porque ele vai pelo caminho totalmente errado, né? Então, você fazer, a gente chama de feedback 90 dias. Com 7 dias você aplica um feedback, com 14, com 21, até que ele vai completar o ciclo dos 90 dias. Se o funcionário tiver todo este acompanhamento em 90 dias, a gente tem estimativa, né? De cada 10 funcionários que entram, a gente tem uma perda de 2 ali. Então, é um número mínimo, perto do que hoje acontece, dessa rotatividade de gente que entra e sai, entra e sai. Você falou de motivação, né? Eu Sim. não quero, naturalmente, aqui ser polêmico, né? Sim. Mas a gente vive uma época, ou talvez esteja acabando essa época da motivação aí, né, da galera. Tem gente muito séria, mas a gente percebe que a internet é uma terra maluca, né? Sim. Várias pessoas, né, para não citar ninguém, você precisa sair do operacional e parece um mantra, né?
Vem que eu vou te ensinar a sair do operacional. E eu vejo aquilo tudo, né? Você falando, lembrei de uma meia dúzia aí, né? Sim. Que é puro chavão motivacional para ganhar ali alguns reais. Primeiro que mas não passa da imersão, né? Se você não está faturando nem 3 milhões, 4 milhões mês, como é que você vai sair da sua operação? Que na maioria das vezes... Bom ponto. Na maioria das vezes, a operação depende de você, começa por aí. Sair do operacional e ir para o estratégico, só que você tem um monte de coisa operacional que você tem que fazer no estratégico. Só que as pessoas atrelam estar no estratégico como pegar o seu laptop, sentar na praia e ficar lá pintando mandala na praia enquanto a empresa está trabalhando. Existem modelos de negócio que dá certo. Eu vou falar um deles aqui, vender curso. Para você vender curso, você não precisa nem ter um escritório. Sim. Você pode vender curso do quarto da sua casa. Mas aí não é uma empresa, Não é uma empresa. Agora, mas se você observar quem vai para a internet fazer esse discurso, é o vendedor de curso, é o empresário de palco. Nós, na nossa empresa, o nosso principal core business é a consultoria. Então, nós atendemos grandes empresas. Atendo, por exemplo, o Grupo Gazin, faturamento de 53 bi. Então, a gente tem uma responsabilidade absurda na entrega que a gente vai, na consultoria que a gente faz e nos treinamentos que nós aplicamos ali dentro de uma empresa como aquela. Não adianta cantar, pular, gritar, passar no caco de vidro, estourar a placa e dizer que na segunda-feira você vai vender. Tem isso? Andar no caco de vidro? Tem. E aí diz que na segunda-feira você vai vender, não vai vender. Você não vende porque você não tem método. Você não vende porque você não tem time. Você não vende porque o funcionário é ruim. É isso que as pessoas precisam entender. Então, elas estão entrando numa seara. É como se elas estivessem tomando água com açúcar para tentar resolver cólica renal. Não vai funcionar. Placebo. Entendeu? É um efeito placebo de cantar, gritar, pula e ovaciona e berra. Gente, acorda de manhã na banheira de gelo. Cara, entendeu? É uma loucura, né? É uma loucura. Mas como a neurociência ajuda essas pessoas a sair desse... Vou até fazer uma piada, ela manda a galera pro psiquiatra, porque não vai ajudar, entendeu? Mas a neurociência ajuda. Sim, ela vai dizer o seguinte pra você, cara, se você não tiver clareza daquilo que você quer, é clareza, gente, é sentar, pegar o teu modelo de negócio, olhar pro teu modelo de negócio, avaliar os teus colaboradores, por quê? A empresa que te faz faturar 500k não faz você faturar 1 milhão com o mesmo time. Sim, tem que entender isso. As habilidades que trouxeram você até aqui não te leva pro próximo nível. Se tivesse que levar, você já estava lá. Fato. E não vai ser gritando, pulando. A motivação, ela é fundamental, né? Mas ela é só parte, né, ela do processo. Ela é uma parte do negócio. Mas o que vai fazer você crescer é bíblico, é constância, né? Não tem um versículo que ele trata isso, né? Ser de firmes e constantes. E constante. E tem um outro versículo que eu gosto muito. A partir do momento que você definiu uma coisa... Seja firme naquilo e constante naquilo que você definiu, né? Então, se você for por este caminho, há grande chance de você ter resultado. Agora, só cantar, só pular, e essas imersões, e grita, e pula. Gente, isso aí é só... Eu tenho que falar uma coisa pra você. Pra eu ganhar dinheiro. Só. Mas que bom que você está no lado bom da força, né? Sim. Lado branco da força. Né? Mas tem gente que gosta de ouvir isso, tem gente que não gosta. Porque isso é uma questão de nível de consciência. Entendeu? É uma questão de nível de consciência. Eu fiz uma imersão recentemente aqui, nesse final de semana que passou. 16 horas, só eu que palestro. Você não vai ver aquele mutirão de gente subir no palco para palestrar, tudo aquilo. Cada um fala uma coisa. Um palestrante te leva para um caminho, outro te leva para outro caminho, né? Não, gente, é negócio. Não tem isso. Quando que vocês viram Henry Ford passando em cima da brasa, gritando? Você não vai ver Rockefeller, esses grandes empresários. É uma questão de consciência, né? Não quero aqui... Minha mãe veio do interior, né? E era cheia de frases. E ela falava o seguinte, você nunca pode cuspir no prato que você comeu, né? Sim. E um tempo desse recebi um convite de um amigo querido mesmo, falou assim, puxa, olha, estou participando aqui de um grupo e tal, adquiri um convite para você, queria muito que você fosse e tal. E eu não sou muito, né... muita disposição para isso, né? Prefiro investir o meu final de semana com a minha família, né? Do que... Eu entendo, viu, Eric, que existe aí, em alguns momentos, uma milha a mais que você tem que andar, um esforço, você passa um momento e tal.
Mas eu tento o máximo possível preservar o tempo de qualidade com a minha família. Mas naquele final de semana, então, eu negociei com a minha família e fui lá muito pelo convite generoso, simpático, né? Você sabe, Érica, que eu fui só o primeiro dia, né? Do começo ao fim, como eu lembrei agora porque você comentou aí, passa um monte de gente lá. E cada um contava a história de vida dele. Sim, porque não tem conteúdo. E eu fiquei pensando assim, puxa, mas custou caro essa, né? É óbvio que quando a gente compra um livro biográfico, né? Eu gosto muito, sim, né? Apesar de ser polêmico, eu gosto muito da biografia, por exemplo, um livro que eu li recentemente do Elon Musk. Sim, ajuda a entender o modelo mental dele. Exatamente. Né? Mas aquela coisa que você vê que é um arco emocional, né? Exatamente para fazer a pessoa se sensibilizar. E eu fiquei pensando assim... tudo assim, dopaminérgico. E assim, é muita gente vendendo imersões de empreendedorismo, chega lá storytelling. O que vai mudar a sua vida saber da minha história? Que nem aqui, foi interessante, eu contei a história que eu tive na faculdade, isso e aquilo. Mas aumentou suas vendas? Não. Então, é isso que você tem que entender. Qual é o propósito? Você até ir para um local que você queira ouvir storytelling, ok. Mas não ir enganado. Dizendo que eu vou atrair você para você vir para uma imersão sobre empresa, empreendedorismo, e chega lá, bota um monte de gente contando storytelling. Não serve para nada. Eu quero saber como é que eu faço uma bela de uma descrição de cargos e como é que eu amarro essa descrição de cargos com um plano de desenvolvimento individual para o funcionário retornar para mim os 10 mil reais que ele ganha por mês. Hands-on. É isso que eu preciso saber. Mas isso dá trabalho, hein, Érica? Então é mais fácil, né? E tem que saber fazer, né? Boa, agora deixa eu pôr uma pimenta aqui, né? Você tá tão segura de si aí, deixa eu fazer uma provocação para você aqui. Você tem uma frase que, no mínimo, polêmica, né? Você diz que o sucesso é uma escolha. É uma escolha. Mas vamos pensar aqui. Pensa comigo. Tá. O país que a gente está, quantidade de carga tributária, né? Tem aí a história que todo ano surgem, acho que quase 1000 leis novas de negócios diferentes. Sim. Você tem um baixo nível de desenvolvimento do trabalhador mesmo, né? Dos colaboradores, motivação, ou disposição em conhecimento, dificuldade de contratação, que é o que a gente ouve bastante. Agora a tecnologia, né, abriu a tampa, desrompeu mesmo as conexões do mundo, e etc. Depende mesmo do empresário, é uma escolha, ou você tem tantas variáveis que não é bem assim? Não, é uma escolha, inclusive, pessoal, porque você escolheu ser empresário. Você pode voltar a ser funcionário, aí você não vai se preocupar com nada disso. Você só vai trabalhar e só vai ter o trabalho de no dia 5 e no dia 20 sacar seu dinheiro. A partir do momento que você decidiu ser empresário, você tem que ter competência de lidar com todas essas intempéries que elas são e vão existir. E aí tem que entender... Eu gosto de uma frase que diz que é importante entender a regra do jogo. Exatamente. Se você nesse sentido que você fala, a escolha, o sucesso é uma escolha, né? Se você não sabe brincar, então não desce pro play. Se você não tem a capacidade, a resiliência para lidar com tudo isso, não tem o que fazer. Você quer faturar 10 milhões, mas você quer ter a dor de cabeça de quem fatura 50 mil? Não existe. Quanto maior é o teu faturamento, quanto mais pessoas você tiver dentro da tua empresa, mais trabalho você vai ter. E tudo é uma escolha. Eu poderia continuar sendo funcionário de empresa ou dando aula na faculdade, com duas férias por mês. A partir do momento, 2 férias por ano, a partir do momento em que eu decido abrir uma empresa e empregar pessoas, eu tenho que ter esta maturidade de entender que eu moro no Brasil. Eu também não preciso ter minha empresa aqui. Eu posso pegar minha empresa e abrir ela nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. Aí que tá, continua sempre sendo uma escolha. O que não dá é eu ficar me colocando num papel de vítima para terceirizar o meu fracasso. Se hoje existe alguém no mesmo segmento que você, faturando 10 mil vezes a mais do que você, será que o problema está no governo ou na sua incompetência de tocar o seu negócio? Essa é a pergunta. Bora entender a regra do jogo, né? É isso aí. É isso aí. Tem que continuar e estudar, né? Estudar, exatamente isso. Por mais que a tecnologia, ela economiza processos, ela dá muito acesso, mas nada substitui o parar, entender. Exatamente. Eu costumo dizer que
ter um sócio nesse sentido é muito bom, porque te ajuda a complementar, às vezes, uma competência que você não tem. Você falou importante isso, o sócio. Me perguntam muito sobre sociedade. Você acha que eu devo ter um sócio? Se você for ter uma sociedade porque você está com medo de abrir a empresa sozinha, aí você não precisa de um sócio, você precisa de um psicólogo, um psiquiatra, né? É mais barato, É mais barato. Agora, o sócio tem que vir exatamente nisso que você acabou de falar. Ele tem que complementar a minha habilidade. E sócio, quem tem sócio tem patrão. Sim. Você sabe que você vai ter que prestar conta pro sócio. Isso é bom. Também. Você pensa numa família, não existe uma relação entre marido e mulher que não haja contraprestação. Prestação de contas, exatamente isso. Desenvolvimento de filhos, é impossível pensar em criar filhos saudáveis se não há uma contraprestação. Exatamente isso, então tem que ter essa clareza também. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui na Rede Tela a gente fala de negócios e missões, né? Como que a gente mistura o conceito, né, como eu falo inicialmente, cosmovisão, de como o mundo funciona a partir da perspectiva bíblica. E adicionando esse ponto, a OMS adicionou agora recentemente a saúde espiritual. Né? Achei isso fantástico. Na verdade, está só reconhecendo aquilo que sempre existiu e muitas vezes é o diferencial. Né? E a gente, como cristão, sabe disso. Então, fazendo uma introdução aqui para o teu livro, dá um close aqui para mim. 8 pilares da liderança de Cristo. Eu fiz um curso recentemente nem tanto, acho que foi ano passado. Não está tão longe assim. E o nome do curso era Lidere como Jesus, Lead Like Jesus. O pessoal da Chick-fil-A lá dos Estados Unidos, uma experiência incrível, né? E ele falava sobre o modelo mental de Jesus, né? Algumas pessoas torceram o nariz, assim, como assim? Agora psicologia misturado com a Bíblia. Sim. E tem tudo a ver. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. É muita religiosidade para pouco resultado. Eu acho que esse é o ponto, né? E ali numa mesa menor, eu pude dizer o seguinte: a ciência, na verdade, só confirma aquilo que a Bíblia já disse. Exatamente né? isso. Não é um ou outro, né? Exatamente. Mas comenta comigo aqui desses 8 pilares da liderança. Acho que só esse livro daria um podcast inteiro. Exatamente né? isso. Porque é interessante pensar como Jesus pensa. Né? E Deus poderia ter resolvido lá do trono de glória dele todas as coisas. Mas ele enviou Jesus para ser um modelo. Mas né? a palavra fala em Coríntios que você tem a mente de Cristo. Então qual é o problema estudar o modelo mental de Cristo se está escrito... Perfeito. Paulo fala nas cartas aos Coríntios, né? Esse livro, ele nasce exatamente com uma dor que eu encontro dos empresários dentro do meu processo de consultoria, que é o processo de recrutamento e seleção. Então, aí tem uma metodologia. E eu fui fazendo um contraponto entre administração de negócios, teologia e a minha área de neurociência. Uau, então você misturei as três fronteiras aí. As três fronteiras. Interessante. E aí eu vou falando quais foram os critérios que Jesus foi utilizando à medida em que ele foi chamando os apóstolos para fazer parte do time dele. Então, teve um critério, né? Ele foi observando, inclusive, os perfis comportamentais. E aí, no livro, eu falo dos perfis comportamentais, só que teve um perfil que Jesus não contratou. Opa, mas tem que comprar o seu livro ou você vai revelar agora? Tem que comprar o livro para saber. Para você ver que não é qualquer pessoa que dá certo em qualquer projeto. Sim, mas vou insistir um pouco mais com você aqui, porque o título é ótimo, né? O que você destaca? Dos 8, eu destacaria 3 que o empresário precisa enxergar, precisa entender isso. E às vezes pode reconhecer que já está fazendo ótimo, né? Check. Mas se não tiver, já é um bom ponto de atenção, não só para comprar o teu livro, mas sobretudo para procurar ajuda, né? Eu acho que esse é um pouco do nosso papel aqui como podcast, é levantar questões para abençoar as pessoas, fazer entender, né, de que não é uma única oração que resolve o problema daquilo que é responsabilidade minha como empresário. A primeira, se você não tiver uma bela descrição de cargos, você vai fracassar na contratação. Você pode ter certeza disso. Tanto que Jesus tinha isso tão claro que ele colocou cada um dos discípulos dele, dos apóstolos, na sua vaga correta, né? Cada um cuidava de uma coisa. O segundo é você saber qual é a especialidade
especificidade comportamental do profissional para trabalhar para você. Eu não estou falando de perfil, eu estou falando de especificidade comportamental. Que, inclusive, no livro tem uma ferramenta que ensina você a descobrir ela, que ela é composta pela missão, visão, valores e cultura do negócio. Legal. E o terceiro é exatamente o modelo mental. Se você tem uma empresa, porque a tua empresa também tem o seu próprio modelo mental. Sim. Se você tem uma Uma empresa... pessoa. É uma pessoa. Jurídica, mas é uma pessoa. Se você está nesse momento na sua empresa com um modelo mental de crescimento, você precisa saber qual é o modelo mental do funcionário que você está colocando para dentro da sua empresa. Porque ele entra na sua empresa e você tem o papel de desenvolvê-lo, mas não de recuperar. Porque não é clínica de recuperação. E quando você contrata errado, você fica tentando recuperar algo que não vai dar certo. Numa oportunidade eu precisei demitir, a pessoa era incrível, mas eu reconheci que eu tinha falhado no processo, né? E a pessoa estava numa situação financeira difícil. Ela falou, poxa, mas eu preciso muito. E aí me veio ali uma sabedoria de dizer para ela, falei assim, mas mantendo você aqui, eu estou impedindo você de crescer. Exatamente isso. Né? Então, óbvio, né? Uma questão ali, entendendo de que o negócio também é um lugar onde a gente pode abençoar as pessoas. Sim, exatamente, né? Mesmo isso. não tendo direito, né? Conversei com a minha sócia e a gente decidiu ali graciosamente, porque dentro do conceito de mordomia, né? Aquilo que, no caso, a empresa e os recursos pertence ao chefe, ao Big Boss, né? E a gente fez uma oração, entendemos ali, e a gente ofertou 3 meses de salário para essa pessoa. Ele falou, olha, eu acredito que com 3 meses você consiga. Então, para você não ficar aqui, né, impedindo que outra pessoa que esteja mais conectada à oportunidade, que você também possa ir para um lugar que vai conectar com as suas habilidades, então vamos resolver isso. E no final acabei indicando para um amigo, e ela está até hoje lá, super... Olha isso, tá vendo? Às vezes visito, vou tomar um café com um amigo empresário, ela está lá super grata, performando, mas é um pouco dessa clareza também, como você fala, exatamente isso. Desde o início, né? E demissão também é ferramenta de gestão. Sim, verdade. E o empresário precisa entender isso. É uma forma de abençoar, muitas vezes. É uma forma, né? Exatamente. E às vezes ele trabalhando para você é isso, ele não está crescendo o quanto ele poderia crescer. No começo, lembrei de uma outra história também, né, para ajudar, porque eu vou assistir nesse assunto, Érica, porque eu acho que mais um empresário pequeno, talvez, ele tem muita dificuldade de demitir. Sim. Porque o processo é demorado, pré-contratação é difícil, às vezes não tem grana para poder competir com o mercado, etc. Mas eu me lembro que uma outra demissão que eu fiz, essa não, ela já estava comigo acho que uns 3 ou 4 anos, começou comigo no início da jornada e foi comigo até um determinado momento. Só que ela se desenvolveu, foi estudar, muito proativa, preocupada, etc. E chegou um momento que eu já tinha dado todos os aumentos possíveis, né? E aí eu disse para ela assim, olha, eu preciso te demitir porque aqui você não vai conseguir crescer mais. E ela falou assim, puxa, muito obrigado, porque eu estava pensando em pedir demissão já há uns 3 meses e eu não sabia, porque eu sou muito grato, porque através dessa empresa eu pude fazer uma faculdade, mudou um pouco a perspectiva da minha família, e aí a gente sorriu. Sim. E depois eu encontrei, depois de muitos anos, num evento de uma multinacional, e ela estava palestrando. Olha que bacana. E eu me sentir parte daquela, com certeza, daquela história, né? Então demitir é uma forma também de promover, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito bom. Ainda estamos aqui no chat dos livros, né? Você tem um livro no forno também, comenta um pouquinho aí. Sai agora em novembro mais um livro chamado PDI de Cristo. Nesse livro... É um bom título também. É um bom título. Quem que escolhe os títulos? É você ou tem um marqueteiro? É o Espírito Santo que vem escolher os títulos. Super marqueteiro, né? O título poderoso, né? No bom sentido, né? Que o marketing precisa comunicar o conteúdo, isso, né? Perfeito. Se o livro Os 8 Pilares da Liderança, a proposta era mostrar
quais eram os critérios para contratar, o PDI mostra quais foram os critérios que Jesus utilizou para desenvolver os apóstolos. Porque ele então teve... é a fase 2 aí. É a fase 2. Muito bom. Ele teve essa, né, quais foram as contribuições que ele fez enquanto mestre daqueles que estavam com ele num período de 3 anos para poder desenvolver essas pessoas. Então esse livro já sai já. Boa. Esse atualmente você é editor-agente, então deve estar na Amazon, Mercado Livre, fácil de encontrar. Está com a gente também. Se você comprar pelo nosso canal, você ganha um treinamento online de gestão. Olha que legal. Então, comprou com a gente, você ganha um treinamento online. Tela, o canal é o Instagram, é isso? Pode chamar pelo Instagram, a gente encaminha o link e você ganha um treinamento de gestão. Muito bom, um over-delivery, um bônus. Um over-delivery, exatamente isso. Bom, estamos falando de livro, né? Sim. Então eu sempre aqui peço para os convidados a indicação de um livro. Tá. Né? Tem um amigo querido que falou assim, poxa, Edu, mas você ainda fica fazendo essa pergunta de livro, você é o cara da inteligência artificial. E eu digo para ele, eu disse para ele o seguinte, é insubstituível, né? Exatamente. Você não pode deixar de ler a Bíblia, você pode ler no celular, você pode uma série de coisas, né? Exatamente. O que não pode fazer é que uma amiga da minha esposa pediu para o ChatGPT resumir livros da Bíblia para ela. Eu falei assim, não vai funcionar isso, né? Não se presta a isso. Mas tirando a Bíblia, né, que precisa ler, e a Bíblia é interessante que é um compêndio de livros, uma né? fonte inesgotável, né, de vida, riqueza, né? Então, talvez seja o primeiro conceito de lifelong learning, né? Exatamente. Você lê a vida inteira e nunca vai se esgotar. Né? E você pode ler 3, 4 vezes a mesma passagem que ela te traz. Se renova. Né? Hermenêutica leitura. Comida fresca sempre, né? Prato maravilhoso do Senhor para nós. Bom, tirando a Bíblia, que é off concurso naturalmente, né? Não pode deixar de ler, né? Sim. E os seus livros, que a gente também já pontuou aqui. Que livro, na verdade, que você destacaria, Érica, que mudou o seu jeito de pensar, que virou uma chave na sua cabeça? Eu li um livro quando eu estava no doutorado, é um livro de um pastor chamado Mike Murdock, Dr. Mike Murdock. Ele tem um livro chamado O Designo. Esse livro, ele vai estruturando todo o teu propósito de vida. E ele vai te dando insights do porquê você está passando o que você está passando neste momento e o quanto isso está conectado com a tua missão de vida aqui. Esse livro, eu leio ele, já li inúmeras vezes e volto lá e releio, nem sei quantas vezes eu já li esse livro. Então, quem encontrar, chama O Designo, do Dr. Mike Murdock. É um livro de capa verde. Ele tem outros também escrito O Designo, mas é um livro de capa verde. Chama O Designo. Tá esgotado, é isso? Ele tá esgotado, geralmente, mas às vezes você vai encontrá-lo em livraria Sebo. Você também encontra. Chama O Designo, Dr. Mike Murdock. Ou de repente compra o e-book em inglês e aí usa a inteligência artificial para traduzir aquilo que você pagou. Exatamente. Né? Ou aproveita para desenvolver uma nova habilidade e lê-lo em inglês. Boa, aí, tá vendo, né? Então, eu acho que então sei de onde veio esse mantra seu da clareza, né? Porque essa palavra permeia um pouco da sua fala e da sua missão, né? Porque de alguma forma eu entendo que a sua missão é trazer clareza aos empresários, é isso mesmo? Sim, exatamente isso. Hoje o que a gente faz, inclusive está na missão da nossa empresa lá, na visão do nosso negócio, na então missão. Acertou. O que a gente faz? A gente é uma luz, né? Para eles, né? E a gente usa como um princípio ali alguns versículos, o que está em Romanos também, que é não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12. 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Então, é o que a gente faz dentro da empresa. Não se conforme com essa empresa sua que está desse nível. Não se conforme com isso. Mas você pode transformá-la desde que você transforme e renove a sua mente. Eu gosto de pensar, Érica, que Deus nos confiou, né, uma vida para ser vivida de forma intensa. É verdade. Né, e ter esta clareza. Sim. E eu gosto também, talvez a gente acaba enroscando em alguns versículos, né? Sim.
e volta sempre. Esse daí também é outro que eu moro, costumo dizer que eu moro nele. Romanos 12:12. Inclusive, uma das investidas, ela foi baseada nesse versículo, que é da área de educação, exatamente para gerar essa transformação. Exatamente. Mudança de perspectiva, de mente, né? E que bom que estamos juntos nessa missão aí de levar luz. É verdade. Muito bom. Caminhando para o final aqui, que conselhos, óbvio, né? Você já deu tantos conselhos aqui, mas que conselho que você daria aqui? E aí eu deixo à vontade. Pode ser para quem está pensando em desistir, para quem está... você sabe que tem bastante jovens, Érica, que assistem ao podcast para pensar como que é empreender, né? Porque a gente dá bastante dica de negócios, coisas que estão em alta, exemplos, né? Recentemente nós criamos um conteúdo mais inspiracional mesmo, né? Sobre empreendedorismo, dentro da cosmovisão bíblica, né? De que Deus te deu uma oportunidade chamada CNPJ. Né? No CLT, nada contra, você é parte de uma história de alguém. Exatamente isso. Mas você tem um tempo tão fértil, precioso, né? A tecnologia, sobretudo agora com a inteligência artificial, barreira de entrada, de desenvolvimento, de acesso a novos mercados, é algo tão incrível. Então a gente gosta de dizer, vai empreender para o jovem. Exatamente. Né? E aí, inclusive, pedir para o Mr. H colocar aqui, aproveitar o gancho aí, nós oferecemos através da Uni Evangélica um custo muito acessível, para não ser de graça, para dar o devido valor, né? Mas não só para o jovem, mas a gente sabe que é mais o jovem que consome esse tipo de conteúdo, e a Uni Evangélica é uma das principais EADs do Brasil, está distribuindo esse conteúdo, já está tendo bastante resultado, a gente fica muito feliz. Mas agora o conselho é seu. Então vamos lá. Eu diria para você que é empresário e pegando isso, né, que ele acabou de falar, em relação à oportunidade que Deus nos dá de ter um CNPJ, eu acredito que existe no coração de Deus um lugar muito reservado por um empresário, porque a gente está à frente de pessoas, é uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos prestar conta. E eu acredito que no dia final, Jesus vai olhar e vai falar, o que foi que você fez com tudo aquilo que eu proporcionei para você? Né? Tem uma frase, uma citação, na verdade, que me faz pensar muito, né? Que diz assim, eu te dei um cavalo e uma mensagem, às vezes você mata o cavalo e não entrega a mensagem. É isso aí. Né? Mas o que eu queria deixar para você é deixar aqui um versículo que está em 1 Coríntios 2:9, onde Paulo fala que aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no meu coração e nem no seu, é o que Deus preparou para mim e é o que Ele preparou para você. Não desista. Se fosse fácil, todo mundo chegaria até lá. Então, não desista. Se você não conseguir correr, caminhe. Se não conseguir caminhar, se arrasteje, mas não desista. Continue até o final. Porque se Deus plantou isso no seu coração e se você estiver junto dele, nada, nem ninguém pode parar uma pessoa que não desiste nunca. Um ótimo conselho. Se você me permite, quero acrescentar aqui um ponto ao seu conselho. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê, por exemplo, a Segunda Guerra, né? O modelo de Hitler foi de isolar as famílias para enfraquecer. E a comunidade de fé também tem esse papel, né? A Rede Eterna, junto com outros tantos movimentos, né, de empresários sinceros, né, que não está querendo só vender um curso ou vender uma cadeira de clube de negócios. Não é sobre isso que nós falamos, né? Caminhar sozinho, você vira uma presa fácil. Exatamente A importância de buscar conselhos na multidão de conselhos da sabedoria. Ter mentores, ser humilde, prestar contas e contar os seus pecados, né? Exatamente. A Bíblia diz que Deus é fiel para perdoar e nos fortalece. Então, se você ainda está sozinho, né? Um lobo solitário, uma loba solitária, não faça isso. Não faça. Né? E é importante a gente entender, Deus perdoa todos os nossos pecados, mas não perdoa as nossas desculpas. Então a gente precisa se posicionar e entender que se Ele nos entregou essa missão, vai até o fim. É isso aí. E juntos fica mais leve o fardo. Não tenha dúvida. Muito bom.
Pergunta final aqui, o papo está muito bom. Vamos Espero lá. que a nossa audiência tenha aprendido, Com né, com os teus jabs de direita e de esquerda aqui, mas é para abençoar, né, Amém, Érica? de amor, chinelada de amor. Muito bom. Então, a última pergunta aqui, que eu sempre faço aos convidados. Sim. Érica Belon, qual que é o seu sonho grande? Meu grande sonho é deixar um grande legado para essa área de gestão dentro das empresas, para o empresário entender que tudo funciona se ele tiver indicadores, pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se eu conseguir fazer com que eles entendam isso e não sejam tão emotivos dentro do processo da gestão, já vai estar de bom tamanho, que é o que a gente faz hoje dentro das empresas. Muito bom, né? E às vezes usar a luva de boxe aí também ajuda. É necessário. Então que você seja bem sucedida, né, Érica, nessa luz que você está levando aí para os empreendedores e empresários. Amém. Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como a Érica tem feito, e manifestar o reino através do seu negócio. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Seja generoso, ofereça seu tempo, a sua mentoria para aqueles que precisam perto de você. Muito obrigado. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.